Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. O sangue ainda estava quente quando puxaram meus dedos dos ferimentos. O diretor estava no chão, seus olhos vidrados focando o teto manchado de mofo, enquanto eu segurava em minhas mãos trêmulas o que restara de sua garganta. Não me lembro de ter feito aquilo. Juro que não me lembro. Mas ali estava eu, ajoelhado sobre ele com fragmentos de carne sob minhas unhas e um gosto metálico impregnado em minha boca. Ele estava certo, sussurrei, observando o caos ao meu redor. Eles estavam todos certos sobre mim. Mas deixe-me voltar ao começo, para que você entenda como cheguei até aqui. Para que compreenda por que, neste exato momento, posso ouvir os passos dos enfermeiros correndo pelo corredor, seus gritos ecoando pelas paredes úmidas deste lugar maldito. Para que saiba por que, em alguns segundos, eles me encontrarão aqui, coberto de sangue. E eu não terei como explicar o que aconteceu, porque a verdade é que eu também não sei. Eu era apenas mais um paciente no sanatório São Benedito. Mais uma alma perdida entre essas paredes que pareciam sugar a cor de tudo, das roupas, da pele, da esperança. Meu nome é Bruno, e até então, minha única obsessão era descobrir por que eu estava ali. Ninguém me dizia nada. Os médicos falavam em termos vagos sobre episódios e trauma reprimido. Minha família, se é que eu tinha uma, nunca aparecia. Tudo o que eu sabia era que acordei um dia naquele quarto pequeno e abafado, sem memórias dos últimos 5 anos de minha vida. Mas o que realmente me perturbava não era o que eu havia esquecido. Era o que eu começara a lembrar. Pequenos fragmentos, como cacos de vidro brilhando na escuridão de minha mente. Uma criança chorando, mãos pequenas se debatendo. E sempre, sempre, aquele som. Um gemido baixo e contínuo que parecia vir das próprias paredes do manicômio. Foi na segunda semana que conheci Marcos. Marcos era diferente dos outros pacientes. Não balançava nos cantos, não gritava durante as sessões com o Dr. Hawthorne, não arranhava as paredes até sangrar. Ele simplesmente observava. Seus olhos seguiam cada movimento dos enfermeiros, cada mudança de turno, cada paciente novo que chegava. Você também pode ouvir, não é? Sussurrou para mim durante o recreio, enquanto fingíamos jogar damas no pátio interno. Ouvir o quê? Perguntei, mas uma parte de mim já sabia a resposta. Ele sorriu, revelando dentes manchados de amarelo. Os gemidos. Eles vêm de baixo. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu não havia contado para ninguém sobre os sons que ouvia durante as madrugadas. Aquele gemido constante que parecia brotar do próprio chão. Você quer saber a verdade sobre este lugar? Marcos moveu uma peça, seus dedos trêmulos batendo na mesa. Sobre por que somos os únicos que conseguimos ouvir. Antes que eu pudesse responder, o enfermeiro Jenkins se aproximou. Medicação, anunciou estendendo 2 pequenos copos de papel. Engoli as pílulas sem pensar, como sempre fazia, mas desta vez, Marcos me segurou o pulso quando levantei para ir embora. Pare de tomar, murmurou, tão baixo que quase perdi as palavras. Pare de tomar e você verá. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, escondi os comprimidos debaixo da língua e os cuspi assim que o enfermeiro saiu. Foi a pior decisão da minha vida. Ou talvez a única que me salvaria. Porque quando as medicações começaram a sair do meu sistema, as memórias não retornaram aos poucos. Elas explodiram em minha cabeça como uma represa rompida, trazendo consigo imagens que me fizeram desejar estar louco de verdade. Eu me lembrei de Kátia, minha vizinha de 20 anos, que sempre me cumprimentava com um sorriso tímido quando eu passava pelo jardim, que confiava em mim o suficiente para aceitar meu convite para ver fotos da viagem que nunca fiz, que entrou em minha casa acreditando que estava segura. Eu me lembrei do que fiz com ela. Não foi gradual. A memória chegou como um soco no estômago, me deixando sem ar, fazendo-me dobrar sobre mim mesmo no leito estreito. Vi tudo com uma clareza doentia. Kátia subindo os degraus da minha casa, eu abrindo a porta com aquele sorriso que ela conhecia, suas mãos pequeninhas me seguindo até a sala onde eu disse que estavam as fotos. Não, gemi, pressionando as palmas das mãos contra os ouvidos.
Mas as vozes em minha cabeça não pararam. Você gostou. Sussurraram. Ela gritou tão alto. Corri até o banheiro e vomitei até doer. Quando voltei cambaleando para o quarto, Marcos estava lá sentado na beirada da minha cama como se fosse convidado. Agora você está começando a entender, disse ele calmamente. A medicação não apaga o que fizemos, apenas silencia as lembranças. Mas elas ainda estão aqui, esperando para voltar. Eu matei Kátia, balbuciei, as palavras saindo quebradas entre soluços. Eu fiz coisas com ela. Marcos inclinou a cabeça, como um terapeuta interessado. E depois, engoli em seco. Meus pais me encontraram, chamaram a polícia. Eu não lembro do julgamento. Só lembro de acordar aqui. Não houve julgamento, disse Marcos suavemente. Você foi declarado inapto. Mandaram você direto para cá, para o programa especial do Dr. Hawthorne. O sangue gelou em minhas veias. Programa especial? Ele se levantou, caminhando até a pequena janela gradeada. Você acha que é coincidência todos nós ouvirmos os mesmos sons? Que nenhum de nós tem visitas? Que nossas famílias nunca aparecem? Do que você está falando? Marcos se virou para mim e, pela primeira vez, vi verdadeiro terror em seus olhos. Dr. Hawthorne não está tentando nos curar, Bruno. Ele está fazendo experimentos. E os sons que ouvimos de noite? Um gemido baixo ecoando pelas paredes naquele exato momento, como se o prédio estivesse reagindo às suas palavras. São os outros pacientes, os que participaram do programa antes de nós. Minha visão escureceu. O que você quer dizer com outros pacientes? Marcos voltou para perto de mim, sua voz um murmúrio urgente. O subsolo, Bruno. É lá que eles fazem? É lá que levam as pessoas quando param de gritar. E você? Ele parou, ouvindo algo que eu não conseguia detectar. O quê? Eu o quê? Você foi selecionado para a próxima fase. E ela começa amanhã. Não dormi naquela noite. Como poderia? Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Kátia se contorcendo de terror. Ouvia seus gritos ecoando pelas paredes de minha memória. E pior ainda era saber que Marcos tinha razão. Eu havia gostado. Às 3 da manhã, os gemidos começaram novamente. Mas desta vez, prestei atenção de verdade. Não vinham apenas de baixo, pareciam brotar das próprias paredes, como se o prédio inteiro fosse um organismo vivo, respirando agonia. Levantei-me e colei o ouvido na parede fria. Por um momento fiquei imóvel, tentando decifrar os sons. Então ouvi algo que me fez o sangue gelar. Uma voz familiar gritando, "Por favor, deixem-me sair." Era seguida pelo som metálico de algum equipamento sendo ligado. Dr. Hawthorne chegou ao meu quarto às 5 da manhã, mais cedo do que de costume. Seus óculos estavam embaçados de vapor, como se tivesse vindo direto de um local muito quente. "Bom dia, Bruno", disse ele, consultando sua prancheta. "Espero que tenha dormido bem." "Não dormi", respondi honestamente. Ele anotou algo. Insônia. Pós-medicação. Isso é esperado. Ergueu os olhos para mim e percebi que havia pequenas manchas vermelhas em suas unhas. "Hoje faremos alguns testes especiais." "Que tipo de testes?" Seu sorriso não chegou aos olhos. "Vamos explorar os limites da sua mente, Bruno. Você vai adorar." 2 enfermeiros que eu nunca havia visto antes entraram no quarto. Eram grandes, com cicatrizes visíveis nos braços e expressões vazias que me lembrava dos outros pacientes após as sessões. "É hora", disse Dr. Hawthorne. Eles me escoltaram pelos corredores que eu nunca havia percorrido antes. Passamos por uma porta marcada com o símbolo de radiação e descemos uma escada de metal que parecia nunca acabar. Com cada degrau, o ar ficava mais pesado e quente. Finalmente, chegamos ao subsolo. O que vi ali superou todos os meus piores pesadelos. Fileiras de mesas metálicas, cada uma ocupada por algo que já havia sido humano. Alguns ainda se mexiam, emitindo aqueles gemidos que eu ouvia todas as noites. Outros estavam imóveis, tubos saindo de seus corpos conectados a máquinas que piscavam e zumbiam constantemente. E no centro de tudo isso, uma mesa vazia me esperava. "Bem-vindo ao futuro da neurociência",
disse Dr. Hawthorne, suas palavras ecoando, pelo ambiente. Você vai nos ajudar a entender como criminosos como você pensam, como vocês sentem prazer. Marcos estava errado sobre uma coisa. Isto não era apenas um experimento. Era uma fábrica de horrores. Criminosos como eu, murmurei, minha voz suando em falso. Doutor, eu nem me lembrava do que fiz até ontem. Dr. Hawthorne riu, um som seco como folhas mortas. Ah, Bruno, você realmente acredita que foi ao acaso que parou de tomar a medicação? Que Marcos apareceu em sua vida por coincidência? O mundo girou. O que você quer dizer? Marcos trabalha conosco há anos. Ele é nosso recruta especialista. Identifica os pacientes com maior potencial para nossos estudos e os convence a abraçar sua verdadeira natureza. Ele fez um gesto para um dos enfermeiros que trouxe uma bandeja com instrumentos cirúrgicos reluzentes. Veja, você poderia ter continuado tomando as pílulas, vivendo em um estado de bruma feliz pelo resto dos seus dias, mas escolheu lembrar, escolheu sentir. Você é um monstro, balbuciei. Eu? Ele colocou uma máscara cirúrgica, mas pude ver seus olhos brilharem de diversão acima dela. Bruno, querido menino, eu não sou o que matou uma jovem inocente. Isso foi você. Eu apenas estudo a arte por trás do ato. Eles me forçaram na mesa, prendendo meus pulsos e tornozelos com correias de couro. Máquinas foram conectadas ao meu peito e eletrodos grudaram em minha testa. Agora vamos revisar suas memórias juntos, disse Dr. Hawthorne, segurando uma seringa cheia de líquido verde. Mas desta vez, você vai sentir cada segundo dela como se fosse a primeira vez, repetidamente. A agulha penetrou minha veia e o líquido ardeu como lava. Imediatamente vi Kátia novamente, mas não como uma lembrança distante. Era como se ela estivesse bem ali, gritando enquanto eu... Não! Gritei, mas minha voz soou abafada como se eu estivesse debaixo d'água. Shh! Sussurrou Dr. Hawthorne. Deixe-se levar. O prazer que você sente, a excitação... Queremos estudar cada neurônio que se acende quando você comete o ato. Cada hormônio liberado quando ela implora. A droga intensificou tudo. Não apenas a memória, mas cada sensação. Pude sentir o cheiro do perfume de Kátia, a textura de sua pele, o gosto do medo em seus lágrimas e o mais assustador de tudo. Parte de mim estava gostando. Perfeito, murmurou Dr. Hawthorne, examinando os monitores. Veja só esses padrões cerebrais. Fascinante como você revive não apenas a violência, mas também o prazer derivado do sofrimento dela. Foi então que compreendi a verdadeira natureza do lugar. Não era um manicômio, era um laboratório, e nós não éramos pacientes, éramos ingredientes. O Dr. Hawthorne estava criando algo, e quando terminasse comigo, eu seria apenas outra cobaia, gemendo eternamente nas profundezas daquele inferno. Horas se passaram, ou talvez dias. O tempo perdeu significado quando cada segundo se estendia em uma eternidade de dor e prazer perverso. Dr. Hawthorne injetava diferentes drogas, cada uma fazendo minha mente revistar crimes que eu nem sabia ter cometido. Não havia sido apenas Kátia. Através das visões induzidas quimicamente, lembrei-me de outras. Mulheres que confiaram em mim, que entraram em minha casa, que nunca mais saíram. Uma professora substituta, uma vendedora de revista, a filha adolescente dos vizinhos. Magnífico, murmurava Dr. Hawthorne a cada nova revelação, anotando furiosamente. Um predador serial clássico, mas com nuances fascinantes. Veja como seus padrões neurais se alteram com cada vítima. Quando pensei que não podia piorar, ele trouxe um espelho. Quero que você se veja, disse, posicionando o espelho acima de mim. Observe suas expressões enquanto revive os momentos. O que vi me quebrou completamente. Meu rosto contorcido entre horror e êxtase, lágrimas escorrendo pelos meus olhos, enquanto eu sorria involuntariamente. Era como se duas pessoas diferentes habitassem meu corpo. O homem que se odiava pelos crimes e o monstro que os saboreava. Por que, Bruno? Por que eu? Perguntei, minha voz rouca de tanto gritar. Dr. Hawthorne parou suas anotações.
Você quer a verdade completa? Ele se inclinou sobre mim, seus olhos frios como o aço. Você não foi o primeiro desta série. Já tivemos 23 antes de você, cada um mais refinado que o anterior. Minha mente se recusava a processar isso. Série, estamos criando o predador perfeito, Bruno. Alguém capaz de cometer os atos mais hediondos sem hesitação ou remorso. Um soldado que sente prazer na dor alheia. Ele sorriu, revelando dentes afiados demais para serem normais. Você acha que somos os primeiros a pensar nisso? Há governos interessados, cartéis, organizações que pagarão fortunas por assassinos que genuinamente amem seu trabalho. As correias em meus pulsos estavam cortando a pele. Sangue escorria pela mesa metálica. Você está louco? E você, meu querido paciente, está quase pronto. Nesse momento, algo nos monitores o fez parar. Suas sobrancelhas se franziram enquanto ele examinava os dados. Interessante. Seus padrões não estão apenas revivendo memórias. Estão criando novas. Era verdade. As visões não eram mais sobre vítimas do passado. Que eu via rostos novos, corpos ainda não tocados, formas de tortura que nem sabia serem possíveis. E pior ainda, eu os queria. Precisava deles. O soro está funcionando perfeitamente, sussurrou Dr. Hawthorne, quase em êxtase. Você não está apenas se lembrando de ser um assassino. Está evoluindo para algo muito mais refinado. Ele se afastou, dirigindo-se para um painel de controle complexo. Agora vem a parte final do processo. Um zumbido mecânico preencheu o ambiente. Senti algo perfurando minha cabeça. Uma broca, realizando um buraco pequeno e preciso em meu crânio. Vamos implantar um pequeno dispositivo, explicou o Dr. Hawthorne casualmente, como se discutisse o tempo. Nada muito invasivo, apenas algo para amplificar seus instintos mais primitivos e silenciar permanentemente qualquer vestígio de consciência, moral. Esta era minha última chance. O dispositivo não havia sido inserido ainda. Ainda havia uma fagulha do Bruno original lutando dentro de mim. Com um esforço sobre-humano, consegui mover ligeiramente minha cabeça, fazendo a broca escorregar. Não muito, mas o suficiente para atingir algo além do alvo pretendido. As máquinas começaram a apitar descontroladamente. Merda, ele danificou o córtex pré-frontal, gritou um dos enfermeiros. Foi quando senti uma liberação completa. Não de sanidade, mas de toda e qualquer inibição remanescente. Toda a contenção, toda a hesitação, toda a humanidade que ainda restava em mim simplesmente desapareceu. As correias de couro romperam como se fossem feitas de papel. E então nós chegamos onde começamos. As mãos do Dr. Hawthorne ainda estavam quentes quando as arranquei de braços. Seus gritos cessaram abruptamente quando encontrei sua garganta, meus dedos cavando profundamente na carne mole. Não foi raiva, não foi vingança, foi puro, delicioso prazer. Os enfermeiros chegaram correndo, mas para eles eu reservei outros métodos, mais lentos, mais artísticos. Quando terminei, o laboratório parecia um filme de horror. Sangue pintava as paredes, pedaços de corpos decoravam as mesas, e eu finalmente me sentia completo. Os gemidos que eu ouvia todas as noites, descobri que eram de prazer, não de dor. Os outros pacientes nas mesas não estavam sendo torturados, eles estavam sendo preparados. Como eu, do Dr. Hawthorne conseguiu seu objetivo. Criou o assassino perfeito. Infelizmente para ele não conseguiu controlá-lo. Agora caminho pelos corredores do Sanatório São Benedito, libertando meus colegas, um por um. Alguns são como eu, evoluídos além da humanidade. Outros ainda prestam resistência, agarrando-se aos vestígios de moral que lhes restam. Eu os ajudo a superar essa fraqueza. Em breve, seremos uma família. Uma família muito especial com fome muito específica. E o mundo exterior, o mundo está completamente despreparado para o que vem por aí. Posso ouvir sirenes ao longe, a polícia provavelmente, paramédicos, mais ingredientes para nossa coleção. Sorria para mim enquanto caminho em direção aos sons. Afinal, tenho tanto trabalho pela frente e pela primeira vez na vida, estou verdadeiramente feliz. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário.
porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.